Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Neste dia de sábado, nós queremos acolher a palavra de Deus. Sábado, 23 de março de 2024. Oportunidade para acolher sempre mais a palavra de Deus. Estamos vivendo esta semana das dores, em que nós contemplamos a face amorosa de Nossa Senhora que caminha com Jesus para o Calvário. Peçamos à Mãe das Dores que cuide dos nossos corações e nos ajude a viver cada vez mais segundo a palavra. Acompanhe a reflexão, também mande para outras pessoas, comente, curta aí no YouTube. Vamos viver essa experiência também de participar da evangelização através desses atos que nós todos podemos fazer. Colhamos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 11, de 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão nosso lugar santo e nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, e Jesus continua o seu caminho de fazer o bem. O evangelho que nós acabamos de ouvir, ele é o evangelho que vem depois da ressurreição, da revivificação de Lázaro por Jesus. E esse evangelho posterior mostra, sim, o que aconteceu, como foi que as pessoas reagiram a essa ação bondosa de Jesus de resgatar Lázaro da morte para a vida, de dar nova vida a ele. É interessante que as pessoas elas ficavam admiradas, né? E outros vão para poder justamente criar uma ação para poder prender Jesus, para matá-lo, porque Jesus ele incomoda, a sua presença causa incômodo, porque muitos se sentem tomados pelo pavor de perderem os privilégios que tinham por causa da presença de Jesus. Outros se incomodam porque Jesus fala a verdade, coloca diante deles a verdade, como apresentando para eles um espelho no qual eles se veem e veem as coisas que não estão boas em si mesmo. Jesus chama a reflexão, e aqueles que não estão dispostos a esta reflexão, que não estão dispostos a uma mudança verdadeira de vida, a acolher verdadeiramente a vontade de Deus, se posicionam fazendo então esta oposição a Jesus. Nós tantas vezes também, queridos irmãos e irmãs, podemos rejeitar a verdade, não porque a verdade é mentira, né? Como às vezes podemos, para poder rejeitar uma verdade, querer tirar a veracidade da verdade, dizer que não é tão verdade assim, que é uma mentira. Então nós não nos distanciamos da verdade, não tanto porque ela é uma mentira, mas muitas vezes distanciamos-nos da verdade, porque é mais cômodo abraçar a mentira, é mais cômodo permanecer como somos e não deixar
que é a palavra santa de Deus, que nos transforma, que faz a nossa vida ter verdadeiro sentido, toque o profundo das nossas vidas. Assim aconteceu no tempo de Jesus, assim acontece também no nosso tempo. Então, a questão não é uma rejeição a Jesus, mas é uma dificuldade de acolher Jesus, porque Jesus, ele questiona as nossas vidas, os nossos procedimentos. Então, que nós, queridos irmãos e irmãs, possamos fazer um caminho diferenciado com o Senhor e que possamos aprender a, com Ele, viver uma vida de comunhão e a cada dia nos deixar tocar pela verdade que Ele tem para nós, que nós não rejeitemos a verdade de Jesus, a verdade que é Jesus. E aí, esta oposição à verdade que Jesus apresenta, que Ele mesmo é, faz com que surja no meio do povo propostas mesmo de querer acabar com a vida, né, de Jesus. As fofocas, as construções que são feitas acerca daquilo que Jesus está fazendo, daquilo que Jesus está falando, criando um corpo muito grande. E há um medo por parte dos judeus de que a presença de Jesus crie nos romanos, que são os dominadores do povo judeu. Os judeus estavam sendo colonizados, dominados pelos romanos, que os romanos, que tinham lá entre os judeus seus mandados, né, que eles investissem, por causa do que Jesus estava dizendo e falando, investisse contra eles e contra seus lugares santos e sua cidade, seu povo, porque Jesus estava denunciando as mentiras que estavam sendo contadas ali, também por parte dos poderes políticos que estavam dominando aquele povo. Então, essa ação de Jesus cria este medo, e aí vão criar situações para prender Jesus. E aí alguém do meio deles vai dizer, olha, é melhor que um só morra para livrar toda a nação do mal. Essa fala, ela é repetida várias vezes na história, né? Então, matar alguém como a solução para um grande problema. E fazem isso com Jesus. Porém, a morte de Jesus, ela tem um sentido diferenciado, porque morrendo Jesus, não morre o projeto, porque Jesus ressuscita. E a ressurreição de Jesus, ela é um fortalecimento do que ele estava pregando. É como um assinar embaixo naquilo que ele estava pregando e fazendo. A ressurreição dá a tudo que Jesus pregou, a tudo que Jesus fez, um selo de total autenticidade, de veracidade, de importância. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós somos chamados a sempre mais acolher, né, essa proposta do Senhor para que possamos viver verdadeiramente este segmento a Jesus, que é verdadeiro. E na morte e ressurreição dele encontra-se o selo para dar autenticidade à sua pregação, ao que ele fez. É como a gente costuma dizer, eles deram um tiro no pé, né? O tiro saiu pela culatra. Planejaram matar Jesus para eliminar aquilo que ele estava pregando. Porém, ao matá-lo, ele ressuscita e faz tomar grande vigor no coração dos seus a sua palavra, aquilo que ele disse. Os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo. Os discípulos sentiram medo quando Jesus foi preso, quando ele foi morto. Ficaram de longe, né? Apenas João, dos 12, continuou ali junto. Depois as mulheres, sempre as mulheres corajosas, sensíveis, estavam também junto a Jesus. Os outros todos fugiram. Porém, quando a ressurreição acontece, eis que novo vigor toma conta do coração
dos discípulos de Jesus. E eles assumem agora a missão de serem a presença de Jesus no meio do povo. Como é bonito esse evangelho. Fala assim, né, desse desejo de eliminar Jesus. Porém, aquilo que eles pensavam que era uma solução para os problemas que eles estavam vendo, na verdade, vai ao contrário. Na verdade, vai dar um vigor maior àquilo que eles acham que era o problema. E se torna uma grande presença do Senhor o fato de ele ter morrido e ressuscitado. Que nós acolhamos e acreditemos sempre mais na ressurreição de Cristo e que vivamos esta proposta de sermos totalmente tomados por esta verdade e fortalecidos em nossas andanças, nossa caminhada por esta presença do ressuscitado no nosso meio. Que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz, muita luz para você.